Fala, investidores, tudo bem com vocês? Depois de um longo período, né, sem jogos do Campeonato Brasileiro, devido aos campeonatos estaduais, voltamos com a quarta rodada, né, sempre com aquele conceito. Campeonato Brasileiro é uma competição complicada, né, nós não avaliamos aqui apenas favoritismos, temos um método de trabalho consistente, né, e buscamos precificação e valor. Quando minha precificação mostra que a casa oferece valor maior que essa, eu indico a entrada e assim trabalhamos, tá bom, pessoal? Dito isso, né, vamos começar pela rodada 4, né? Rodada 4, começar não, voltar, né, com a rodada 4. Já estamos positivo até agora no serviço e vamos falar dos jogos que eu separei aqui para você. Vamos falar de todos, mas os jogos que eu separei a entrada eu vou comunicar aqui. Dia 25 do 2, Bragantino e Atlético Paranaense, né, às 19 horas. As duas equipes foram eliminadas, né, dos seus campeonatos estaduais, tanto o Bragantino como o Atlético Paranaense. Agora o foco é todo o Campeonato Brasileiro, mas ainda são equipes ainda que tem que mostrar algo mais, né? O Bragantino está um pouco melhor, né, atuando em casa, mas ainda pesa, né, enfrentar equipes de qualidade equivalentes. Então nesse confronto aqui eu não vou indicar nada. Tá bom? Dia 25 do 2, também às 19 horas, Remo Internacional, né? O Remo busca a sua primeira vitória depois que voltou para a Série A, depois de muitos anos, né? O Internacional também busca vencer esse confronto, mesmo atuando fora de casa. A probabilidade está justa, né? As casas de apostas acertaram nesse confronto. São duas equipes que foram que estão nas finais, né, dos seus estaduais, ao contrário da equipe do Bragantino e a equipe do Atlético Paranaense. O Remo está na final do seu estadual, o Internacional também na final do estadual. Às vezes a gente tem que esperar um pouquinho mais, né, para ver se vão com força máxima nesse confronto, se vão preservar para o jogo de final, né, que é um clássico, né? O Remo enfrenta o Paysandu, o Internacional enfrenta o Grêmio, mas pelo valor que as casas de apostas oferecem, né, eu vejo linha justa, também não vou fazer nada nesse confronto. Dia 25 do 2 e 9h30, Curitiba e São Paulo, né? Aqui o São Paulo vai fazer a semifinal do Campeonato Paulista com o Palmeiras, né? O Curitiba também tem sua força, né, atuando em casa, subiu da Série B, principalmente para os confrontos atuando dentro de casa. E o São Paulo tem aquela máxima, né? Quando enfrenta um time fora de casa, não vai bem. Eu tenho isso na minha precificação, né? Ainda levo os restícios disso. Mesmo o São Paulo estando numa fase boa, ainda levo ainda o peso dessas atuações fora de casa. Então eu vejo valor em um mercado aqui nesse confronto. Vejo valor no mercado over2FT acima de 1,70. Se na sua casa você encontrar o mercado over2FT, pode fazer sua entrada. Vamos pular para o do Santos, né? Dia 26 do 2 às 21h30, Santos e Vasco. E o Santos foi eliminado do Paulistão, né? Tá uma caça às bruxas lá no Santos novamente. Treinador no bico do corvo, né? Vamos dizer assim, próximo de ser mandado embora, se não conseguir uma boa atuação nesse confronto. E o Vasco também está na mesma situação, né? Mandou o Diniz embora, a torcida pressionando, então é um jogo de vida ou morte para os dois lados. Mas aqui nós não avaliamos somente isso, né? Must win, não avaliamos favoritismo, quem tem um time melhor, quem tem um time pior. É como se fosse uma receita de bolo, nós colocamos nossos pesos e medidas em cada característica das equipes. E a minha precificação indicou, se você encontrar o Santos handicap asiático menos 0,25 acima de 1,80, você pode fazer a entrada na casa que você trabalha. Voltando para o dia 25, né? Dia 25 do 2 às 20 horas, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro na lanterna da competição, montou um time para ser campeão e não acordou no Brasileiro, né? No Campeonato Estadual até que acordou, tá avançando, conseguiu vencer, mas no Campeonato Brasileiro ainda precisa mostrar um bom futebol, né? E o time foi montado para o Campeonato Brasileiro, para ganhar o Brasileiro, para ir para as competições sul-americanas, mas não mostrou ainda esse futebol, mas como eu falei, no estadual tá vindo num bom caminho e acredito que vai levar esse bom caminho também para esse jogo contra o Corinthians. O Corinthians está na semifinal do Paulistão, né? A gente não sabe se vai com o time titular para esse confronto contra o Cruzeiro, se vai com força máxima, se vai poupar alguém. Mas, igual eu falei, vamos nos basear em precificação, não apenas em favoritismo. Aqui eu gosto no handicap Cruzeiro, handicap asiático Cruzeiro, menos 0,25, acima de 1,60, se você encontrar na casa que você trabalha, pode fazer sua entrada. Dia 25 do 2, 21h30, Palmeiras e Fluminense, né? Para muitos, o confronto das duas equipes que mostram o melhor futebol no Brasil, né? O Palmeiras e o Fluminense, mas tem aquela mesma situação que vai acompanhar todos os times nessa rodada que estão em finais de estadual. Será que vai com força máxima? Será que vai pôr tudo nesse jogo? Vai ter cautela para não se machucar no jogo de domingo? Então, diante disso, diante da precificação equilibrada, as casas acertaram aqui linhas justas, valores justos. Dia 25 do 2, 21h30, Grêmio Atlético Mineiro, né? Aqui
É outro confronto de equipes que estão nos estaduais, não tem favoritismo nem para um lado nem para o outro. O Atlético Mineiro contratou um novo treinador, né, depois de mandar o São Paulo embora. Só que o treinador não vai atuar no campo, vai ficar assistindo o jogo da arquibancada. Sempre quando tem treinador novo, né, os jogadores querem mostrar melhor desempenho e acredito que vai acontecer isso. E o Grêmio atuando em casa, vai para cima, vai tentar vencer, vai conseguir os 3 pontos. Eu fiz um histórico aqui dos últimos jogos. Aconteceu muito um abasmaco, né, tanto contra adversários, tanto quanto confronto entre as duas equipes, entre Grêmio e Atlético Mineiro. Então eu vou também nesse ambas marcam, seguindo a probabilidade. Acima de 1,70, se você encontrar na casa que você trabalha em ambas marcam, pode fazer sua entrada. Tá bom? E tivemos 3 jogos que foram adiados, né, devido a Libertadores e a final da Recopa. Os jogos são Bahia e Chapecoense, Botafogo e Vitória e Flamengo e Mirassol. Tá bom, pessoal? Deixa eu só dar uma passada aqui nos resultados. Depois eu vou deixar por escrito aqui para vocês. As entradas que eu indiquei nesse vídeo no jogo Curitiba e São Paulo, houve 2 FT acima de 1,70. No jogo Santos e Vasco, Santos menos 0,25 acima de 1,80. No jogo Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro menos 0,25 acima de 1,60. Outra entrada que eu indiquei, não, foi só essas mesmo. Eu vou deixar por escrito aqui para vocês. E bom trabalho e tenhamos lucro nessa rodada. Forte abraço, tamo junto até a quinta rodada, se Deus quiser. Valeu!